Qual banco hoje está mais atrativo, está mais descontado e tem mais potencial de crescimento e recuperação dos seus resultados? Será que é o Santander ou o Bradesco? Qual representa a melhor oportunidade hoje? Então, o primeiro ponto é entendermos qual foi toda a queda que aconteceu com o Santander. Em 2019, quando os bancos estavam em alta, estavam com seus lucros máximos, o Santander chegou a quase R$ 50 de cotação e a mínima R$ 40. Então podemos dizer que a média foi em torno de R$ 43 a R$ 44. Hoje está R$ 29,05. Se você dividir R$ 44 por 29 e transformar em porcentagem, chegaria em 51,7% de upside para ele chegar na mesma cotação que provavelmente ele chegaria alcançando o mesmo lucro daquela época, até porque cotação acompanha lucro. Então esse seria o upside esperado caso o banco alcançasse o mesmo patamar anterior de lucro. Sendo que o seu preço sobre valor patrimonial médio é 1,63, hoje está 0,96, aproximadamente 60 a 65% de desconto comparado à sua média, mas comparado em 2019 quando chegou no seu topo, a diferença é gritante, que era 2,6 vezes o seu valor patrimonial. Claro que o seu PL elevou porque o seu lucro caiu. É proporcional ao seu preço comparado ao seu lucro, sendo que o ROI do banco está ridículo de 7,3%, só com a margem líquida um pouco maior que do Bradesco, mas ainda assim é uma margem baixa comparada do Banco do Brasil, que é 12%, é uma diferença de 50%. Em compensação, o seu dividend yield médio em 5 anos é maior que o do Bradesco, está em 7,17%, em 2021 pagou 9,4%, em 2022 praticamente 8%. Claro que depende da cotação que você irá comprar. Sendo que o resultado do banco em 2023 foi um lucro líquido de 9,4 bilhões de reais, com um ROI de 11,8%. Então, no quesito ROI, superou o do Bradesco, que é o principal indicador de rentabilidade que um banco pode ter para usar como métrica o seu custo de capital. Então, se ele tem um custo de capital de 10% e o seu ROI foi 11,8%, estaria positivo. No caso do Bradesco, hoje é negativo, a rentabilidade do seu patrimônio é menor do que o seu custo de capital adquirido, sendo que as suas provisões para devedores duvidosos também vêm reduzindo comparado ao terceiro trimestre, está em 4%. Então, a sua inadimplência também vem reduzindo, um sinal muito positivo. Indica uma possível recuperação junto com o seu ROI também tendo uma retomada. Hoje a sua média entre pessoa física e pessoa jurídica é 3,8%. Também uma redução significativa comparado em 2023, lá no começo, e no final de 2022, quando chegou em 4,5%. Sendo que o banco está com uma carteira de crédito de 643 bilhões de reais, uma carteira de crédito bem robusta, e teve um crescimento comparado ao último trimestre de 2,8% e comparado ao último ano de 9%, um ponto muito positivo. O seu ROI também, comparado ao trimestre anterior, deu uma decaída, mas ainda assim ficou na casa de 12,3%, e o seu ROI caiu 4,5 pontos percentuais comparado ao ano anterior, ficou em 11,8%. Ainda assim, é um ROI superior ao do Bradesco, sendo que os dois bancos têm atuações bem semelhantes. Tanto o Bradesco como o Santander têm um foco muito grande em pessoa física, então isso que ocasionou um grande aumento na sua inadimplência. 239 bilhões da sua carteira de crédito é em si destinado para pessoas físicas, 69 bilhões para financiamento ao consumo e para pequenas e médias empresas 68 bilhões. Já para empresas grandes, 138 bilhões, sendo para títulos privados 126 bilhões. Então a carteira de crédito bem parecida com a do Bradesco. E uma curiosidade é que a carteira de crédito voltada para o agro do Santander é de 53 bilhões. Cresceu 10% no trimestre e 42% no ano, um ponto também positivo. O lucro líquido do Santander reportado no quarto trimestre de 2023 foi 2,2 bilhões. Comparado ao trimestre anterior, foi 2,7, uma queda de 19% e uma queda de 27% comparado ao ano anterior, que foi 12,9 bilhões. Sendo que o LPA do banco hoje está 2,23, se formos multiplicar pelo payout, que hoje está girando na casa de 70%, chegaríamos a um dividendo de 1,56, que foi realmente bem próximo do que ele pagou em 2023, que foi 1,67. Então esperamos que em 2024 ele possa ter sim uma melhora nos seus resultados, de acordo com sua carteira de crédito, tendo um aumento significativo, a inadimplência reduzindo, a provisões para devedores duvidosos também reduzindo e o seu ROI aumentando. Se ele tiver um aumento de 10% nos seus resultados, chegaríamos no dividendo de 1,83. Se dividir por 0,06, o dividendo mínimo esperado,
seu preço teto seria R$ 30,61. Então ainda teria um pouco de margem de segurança. Claro que se ele recuperar mais rápido e pagar um dividendo maior, aí sua margem aumenta. O ideal é quando sair o resultado do primeiro trimestre de 2024, calcularmos o preço teto novamente para termos um panorama muito mais assertivo de acordo com os seus resultados e sua possível recuperação. Mas de fato hoje o banco está bem atrativo, já que é negociado a menos de uma vez o seu valor patrimonial, seu PL esticou porque o seu lucro caiu e mesmo a bolsa toda subindo, ele subiu somente 2%, comparado a diversas ações como o Banco do Brasil, que subiu mais de 80%. Claro que o Banco do Brasil é outro cenário e está tendo um recorde de lucros, também um ROI muito alto. Já hoje o Bradesco, o cenário é diferente. Está acumulando uma queda de 1,5%, num PL também bem elevado por causa da queda nos seus lucros, e o dividend yield elevou porque, de fato, ele está muito descontado, com um valor patrimonial de 0,86. E se formos entender quanto que ele custava em 2019, com a cotação padrão sem ser ajustado, ou seja, os dividendos não interferem, ele chegou a quase R$ 30 e oscilava por volta de 24, 25 até 26. Pegando um preço médio de R$ 26, hoje que está 13,48, teria 92% ainda de upside se ele alcançasse a mesma cotação e logo o mesmo lucro, já que geralmente cotação acompanha lucro, então retomando o mesmo patamar de 2019, você poderia ter um upside de mais de 100%, isso fora os dividendos e bonificações pelo período. Levando em conta que a média do seu valor patrimonial é 1,51, hoje está em 0,86, nos últimos 10 anos ele não havia chegado neste patamar. E com base no valor patrimonial de hoje, teria 75,58% de upside, considerando a sua média histórica como parâmetro, sendo que o banco está com a margem líquida ainda menor do que o Santander, 6,3%, o ROI de 8,6% em média, um ROI muito baixo. O seu dividend yield também é menor em 5 anos, mas também temos que entender que ele paga diversas bonificações. Então é como se fosse um dividendo invisível, já que você tem mais ações e acaba aumentando o dividendo recebido. Mesmo que em si ele não aumente o dividendo, por você ter mais ações, acaba refletindo um dividendo maior. Sendo que o Bradesco teve um lucro líquido agora no trimestre de 2,8 bilhões. O consenso do mercado era mais de 4,4 bilhões. Então uma surpresa negativa muito grande, com o ROI também no trimestre de 6,9%, um acumulado de 10%. Então um ROI pífio para um banco deste tamanho, é ROI de banco pequeno. E as suas provisões para devedores duvidosos em 2023 chegou a 39 bilhões. Sinal da inadimplência muito alta e significa que ele já considerou que perdeu dinheiro com esses devedores, sendo que o banco representou um LPA, lucro por ação, de 1,34, multiplicando por um payout de 60% que ele costumou pagar no ano passado, daria um dividendo de 80 centavos. E se você quiser no mínimo 6% para poder comprar o banco, chegaria no preço teto de 13,40. Isso com esse LPA muito baixo. Claro que podemos esperar um LPA um pouquinho maior para 2024, cerca de 95 centavos. Dividindo por 0,06, chegaríamos em 15,83 de preço teto. Então o Santander tem um pouco menos de margem e o Bradesco, se recuperando, pode ter um pouco mais de upside. Claro que não é via de regra, até porque o Santander pode representar uma retomada muito mais rápida, o que pode impactar, claro, na sua recuperação. Levando em conta hoje que o Bradesco tem 137 bilhões de valor de mercado, é um banco gigantesco, então um banco desse quebrar ou falir é muito improvável. Pode acontecer, mas não é provável. O principal ponto seria a sua retomada no médio prazo, daqui 3, 4, 5 anos. E o Santander hoje tem um valor de mercado de 109 bilhões, o que explica sua carteira de crédito também um pouco menor. O Bradesco tem uma carteira de crédito de mais de 800 bilhões, já o Santander de mais de 600. Sendo que o Santander teve um lucro líquido de 16,6 bilhões de reais em 2019. Já o Bradesco, 22,5 bilhões. Se o Bradesco repetisse o mesmo dividendo de 2019, quando apresentasse uma retomada no seu lucro, hoje iria equivaler a um yield de 14,8%. Já o Santander, por incrível que pareça, o seu maior dividendo foi em 2021 por um aumento no payout também. E se ele pagasse esse mesmo dividendo, daria um yield de 9,7%. Então o Bradesco leva vantagem nesse quesito. E qual é a opinião dos analistas para o Santander? Com base na opinião de 5 deles, atualizado no dia 15 de 2 de 2024, 5 deles recomendam manutenção, nenhum compra e nenhuma venda. Basicamente, se resume em quem já tem a ação, manter e ir recebendo os dividendos com cautela. E eles também não projetaram nenhum lucro para 2024.
muito provavelmente eles vão esperar o resultado do primeiro trimestre para estipular uma previsão muito mais assertiva. Já do Bradesco, com base na opinião de 3 analistas, 3 recomenda compra forte, 1 compra, 8 manutenção e 1 venda. Então o gráfico está indicando manutenção, sendo que eles sim já projetaram um dividendo e um lucro para 2024 com um LPA de R$ 1,9, multiplicando por 60%, que é o seu payout, um dividendo de 1,14. Se for dividir pela cotação de hoje de 13,48, chegaria num yield de 8,4%. E se você dividir por 0,06, ou seja, o dividendo mínimo obrigatório para poder comprar o banco, chegaria no preço até de R$ 19. Então, de fato, teria muita margem de segurança. Não é à toa que o preço-alvo dos analistas é 17,29. Isso com base na opinião de 13 deles. Então, de maneira geral, quais são as minhas perspectivas e qual compensaria mais, na minha opinião? O Bradesco, se você espera uma recuperação mais no médio prazo, daqui 3, 4, 5 anos, pode ser uma opção melhor, já que você pode ter um upside maior de cotação e também colher um bom yield on cost no futuro. Já que o Bradesco não é um exímio pagador de dividendos, paga aquele dividendo altíssimo, mas como hoje está no seu menor nível comparado a 10, 15 anos atrás, mesmo que ele pague um dividendo pequeno no futuro, pode representar um bom yield on cost. Então, para posições de mais de longo prazo, o Bradesco de fato seria mais atrativo. Agora, para o curto prazo, daqui 1, 2, 3 anos, eu acredito que o Santander possa ter uma recuperação mais rápida, levando em conta também que o seu potencial ganho pode ser um pouco menor, mas também o período seria menor. Até porque o ROI do Santander está melhor, a inadimplência está menor, a provisão para devedores duvidosos está menor e a queda no seu lucro também foi menor. São dois bancos de fato que são oportunidades, mas não é à toa. O mercado precificou a ação de acordo com o seu lucro e com suas frustrações. Então, siga o preço teto, siga a sua estratégia e vá com cautela. Tudo que está barato pode ficar mais barato, mas também, com a retomada dos seus indicadores, do seu lucro e da sua eficiência, o mercado sim pode ir precificando a ação e retomando suas cotações de dividendos. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, exclusivo para membros, também um grupo fechado no WhatsApp. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.